O Repórter Setorial abre o último bloco desta edição falando de saúde. O glaucoma é uma doença degenerativa parecida com Alzheimer e Parkinson. Na reportagem especial de hoje, descubra qual é o melhor tratamento para combater essa enfermidade. O glaucoma é uma doença crônica que dura toda a vida e é necessário que o paciente fique em observação e faça tratamentos contínuos para manter controlada a pressão intraocular e assim evitar a perda da visão. Quanto mais rápido se descobrir e tratar a doença, menor será a perda. O glaucoma pode ser tratado com colírios, comprimidos ou ainda em alguns casos pode ser necessária a intervenção cirúrgica. O glaucoma, a partir do momento que a pessoa diagnosticou, ela vai fazer o tratamento, não tem como regredir, né? É a partir dali. Todo paciente que teve, por exemplo, 10% de visão de campo visual periférico perdido, esses 10% ele vai acompanhar para o resto da vida. Então, essa é a importância de a gente diagnosticar o mais rápido possível o glaucoma e começar o tratamento. Tudo aquilo que o paciente perdeu, ele não recupera mais. O que a gente faz é, daí para frente, continuar a tratar para ele não perder mais. E tem alguma possibilidade de você ter glaucoma em um olho só ou não? Sim. Tem essa possibilidade. Por exemplo, um paciente que teve um trauma no olho, ele adquire um glaucoma traumático, glaucoma pigmentar, um glaucoma pseudodesfoliativo. Então existe essa possibilidade de diferentes tipos. Agora, o mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto, ele costuma ser bilateral. Então, muitas vezes, ele tem mais num olho do que no outro, mas ele provavelmente vai ter nos dois. O mais comum é que o paciente tenha nos dois. E hoje, o tratamento inicial para isso são colírios. Então, a gente usa colírios. Onde a gente consegue atuar? A medicina ainda precisa avançar um pouco na questão do glaucoma, mas hoje, o único lugar que a gente consegue, a única variável que a gente consegue atuar é na pressão. Então, o que a gente faz? A gente usa colírios hipotensores, que diminuem a pressão dos olhos. É importante colocar que a pressão dos olhos ela não tem uma relação direta com a pressão do corpo. Então, o fato da pessoa ser hipertensa não quer dizer que ela tenha um aumento da pressão dos olhos. E a gente vai diminuindo isso. Qual que é o ideal? É que volte na casa de 10 a 20, que é uma pressão normal. Mas muitas vezes existem, por exemplo, o glaucoma de pressão normal. Olha como é que começa a dificultar. Nossa. Então, a pessoa tem a pressão normal, entre 10 e 20, mas está tendo perda de campo. O que a gente faz? A gente dá a droga para baixar mais essa pressão. Tá? Então, hoje, infelizmente, o único jeito de a gente controlar o glaucoma é através. Talvez no futuro a gente tenha drogas neuromoduladoras, que protejam, neuroprotetoras, que protejam o neurônio, que é o que ele realmente perde. Mas como a gente não tem isso, a gente tenta baixar a pressão. Tá, doutor, eu usei um colírio, a pressão ainda está evoluindo o glaucoma, 2, 3, acabou os colírios que eu tenho que usar e a pressão ainda está indo. Aí a gente vai para a cirurgia. Como é a cirurgia? Como é que é essa cirurgia? Cirurgia, a gente faz uma válvula entre a parte interna do olho e abaixo da nossa conjuntiva. Então não é para fora do olho, mas a gente faz uma comunicação para que sempre que a pressão aumente nos olhos, haja um escape. Consulte com regularidade o oftalmologista. O diagnóstico precoce do glaucoma é fundamental para o controle da doença. Não se descuide durante o tratamento. Muitas pessoas deixam de seguir as recomendações do médico, primeiro pela ausência de sintomas, depois porque os medicamentos são muito caros. Esse descuido pode ter graves consequências, então fique atento. Não é surpresa, o brasileiro está insatisfeito com a política nacional. Em ano de eleições, é comum ver campanhas de protestos em redes sociais promovendo voto nulo. Vamos à segunda parte da entrevista do dia com José Carlos Cataldi. Hoje o nosso entrevistado é esse cearense querido que chegou a Pindamonhangaba para ficar e está dirigindo o cartório eleitoral da 90ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo. Há 17 anos, né, João? E a gente deixou uma pergunta para ele a respeito dessa história que todo mundo fala. De vez em quando aparecem umas correntes na internet. Todo mundo anula o voto, quer para melar a eleição. Não é bem assim que a banda toca, né? Não, exatamente, Cataldo, você disse muito bem. A eleição, ela é decidida nos votos válidos, né? E quais são os votos válidos? São aqueles que você vota ou no candidato
ou vota na legenda. Se você votar em branco ou nulo, esses votos não são considerados para a eleição, tá certo? E aí, o que acontece? Se nós tivermos uma eleição em Pinda hoje, e todo mundo se recusar a votar, olha, ninguém vai votar mais, obviamente que os candidatos vão comparecer lá para colocar o seu próprio voto, tá certo? E aí nós teremos um prefeito eleito talvez com o próprio voto. Ele teria um voto lá na urna e esse voto é os 100% de votação da nossa eleição. Então, o que é considerado? Só os votos que foram válidos. Essa é a eleição. E qual é aquela eleição que pode ser anulada? É quando há um problema com o candidato. Se o candidato cometeu alguma fraude na eleição, e aí os votos deles serão... Ou se era ficha suja, exatamente, né? Exatamente. Aí é um problema com o candidato, mas não um problema de votação. Porque a votação ela vai ser considerada só aquela que o eleitor votou ou no partido, na eleição proporcional, né, para vereador, ou votou para o candidato a prefeito. Mesmo assim, havendo um segundo candidato que esteja a ficha limpa, ele supera esse entrave, não? Não, sim, na verdade, o que acontece é o seguinte, a questão da anulação da eleição, né, é quando já ocorreu o processo, né, o camarada, isso foi descoberto posteriormente, tá certo? E aí o camarada já está sentado na cadeira, ele já está exercendo. Aí anula a eleição e procede uma nova votação. E só se procede a uma nova votação se esse candidato teve aí mais de 50% dos votos. Sei. Porque às vezes nós temos aí na eleição mais de dois candidatos. Então, às vezes, nenhum dos três candidatos, 4 ou 5, não atinge 50%. Ganha com 40%, ganha com 39%, tá certo? Não chega a 50%. E aí, se for anulada a eleição, aí o segundo colocado assume. Certo. Agora, se o candidato eleito, ele tinha atingido mais de 50% do eleitorado, aí anula-se, nós teremos uma nova eleição. A gente vê pessoas aí votando e concluindo a votação na legenda e querendo ver a foto do candidato lá e que não vai aparecer com esse processo. Como é que vota direito, João, para não perder o voto e não perder a viagem e não ficar reclamando depois? É muito importante a sua colocação, Cataldi, porque na votação nós temos uma ordem de votação. Na próxima eleição, que é prefeito e vereador, a ordem é vereador e depois prefeito. Então, o eleitor, ao chegar na urna eletrônica, ele vai votar primeiro para vereador. Então, ele tem que, pelo menos, votar com 5 números. E aí é quando a gente pede para que ele leve a sua cola. Mesmo sendo só 2 candidatos, leve a cola, com os números já escritos lá. Ele vai ter que digitar os 5 números. Após a digitação dos 5 números para o seu candidato a vereador, aparecerá na tela a foto, o número e os dados do seu candidato. É ali onde ele vai verificar. Mas o que acontece muitas vezes com o eleitor? Ele digitou o número corretamente e já confirmou. Se você confirma, logo após a confirmação, a foto desaparece. Se você fizer isso num processo muito rápido, você não consegue visualizar esse dado da foto, número e os dados do candidato, nome de urna, essas coisas. Então, digitou o número e confirmou com o verde, ele desaparece, porque ele já vai para a próxima tela. E se votar na legenda só? Se votar na legenda, aí não vai aparecer nenhuma foto de ninguém. E a urna, ela dá uma mensagem. Se você colocou um número de um partido existente, ele vai dizer, voto para a legenda, e ela fica piscando. Voto para a legenda. Se você confirmar, você está votando no partido, e aí partido não terá foto. E às vezes, foi muito bem você tocar nessa questão, que às vezes o eleitor vai lá disposto a votar só no prefeito. Ele não tem candidato a vereador, ele não quer votar em vereador. E o que acontece? Ele chega na primeira tela, ele quer votar para o prefeito para ir embora. E ele coloca o número do partido, obviamente, e aí está lá, voto para a legenda, voto para a legenda. Que é o mesmo número do prefeito. Do prefeito, a legenda. Exatamente. E aí está, voto para a legenda, e não aparece a foto. E ele quer ver a foto do prefeito naquela primeira votação. E aí, quando ele confirma, ele votou na legenda, e aí aparece a tela para o prefeito. E aí ele fica, mas eu já votei para o meu prefeito, né? Que era aquele número que eu vim aqui para votar. E a urna continua com a tela, porque agora é a vez do prefeito.
Porque a ordem é vereador, prefeito. Então, primeiro você vota no vereador e após para prefeito. Olha, eu acho que tem muitas coisas ainda de eleição que a gente pode abordar. Eu vou convidar o João para voltar mais vezes aqui para falar sobre isso. Mas hoje o nosso tempo chegou ao final e eu espero que daqui até o processo eleitoral as pessoas escolham com consciência, para que a gente não fique depois reclamando da situação que o país mergulhou, que eu estou com vontade de tirar, o outro quer botar, fica uma coisa complicada. Vamos votar com consciência. Negócio de bujão de gás, camiseta, enterro. Se você quiser aceitar, aceita, mas depois vota com consciência, não vota por causa do caixão, porque ninguém vai conferir mesmo se você votou ou deixou de votar. Aceita o benefício e vota com consciência na pessoa certa. Computador, tablet, videogames. Embora a tecnologia seja algo de utilidade, essas ferramentas podem trazer grandes riscos para as crianças indefesas. A reportagem mostrou os perigos das receitas milagrosas de emagrecimento. Para perder peso com saúde, a receita é simples: exercício físico e reeducação alimentar. Especialistas afirmam: ter animais de estimação contribui no processo do desenvolvimento infantil. Estes são os destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse. Visite também nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Eu desejo para você um forte abraço e um sorriso. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial.